O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna da professora Vivian Almeida. Gambito da Dama. Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje, como eu vou falar de OMC, eu tô aqui munida do espírito da polêmica. Então, eu vou, na verdade, antes de começar a coluna, resolver aí um subentendido que ficou na semana passada, que é o seguinte: vou endossar as palavras do Felipe e do Matias. Eu sou do quadro fixo. Infelizmente, por uma questão logística, ainda não tivemos oportunidade de gravar juntos. Espero que um dia a gente consiga, torço firmemente para isso. E sei que, na verdade, a logística impeditiva é minha. E segundo, o que eu queria dizer é o seguinte, que o silêncio do Felipe é porque a gente teve aí uma rusga uns meses atrás, porque, apesar de não ser exatamente uma fã de futebol, não assistia, mas, para me considerar torcedora, é do time análogo carioca do Corinthians, entendeu? Então, são esses dois esclarecimentos que eu queria trazer aqui no início. E, para finalizar a sessão de polêmicas, vamos falar sobre a OMC no contexto da guerra que está acontecendo e como, na verdade, algumas das análises que já aparecem e que já falam bastante sobre essa não ser necessariamente, assim, obviamente essa é uma direção de análise, né? Não apenas essa, mas que não é necessariamente um conflito entre Rússia e Ucrânia, mas é uma tentativa de reorganização do mundo, de reorientação e de reafirmar domínios de poder, né? Assim, instâncias de poder. E nesse sentido, alguns prenúncios, né, aconteciam já há algum tempo. Uma guerra, ela é muito mais uma consolidação e resultado de tensões prévias do que o start de um acontecimento. E uma dos olhares que a gente pode oferecer para isso tem muita correlação com o comércio e a ideia do que é comércio, essencialmente representada pela figura da Organização Mundial do Comércio. Quando eu falo representada, em que medida os nossos imaginários pensam em comércio internacional a partir do desenho OMC, sabendo e fazendo a devida consideração de que não exaurem. Na verdade, é uma instituição datada no sentido de que é a partir de um contexto, é a partir de um mundo que parece que está deixando de existir, com ideologias e teorias que endossavam a existência dessa instituição naqueles moldes que já há alguns anos vem sendo duramente questionada. Então, na verdade, a ideia aqui que eu falo de comércio com relação à OMC é nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o comércio internacional e, mais do que isso, a economia internacional, ela, como eu costumo falar com vocês, com os meus alunos de economia internacional, é uma espécie de Dark da vida real, em que você vê, através das decisões, passado, presente e futuro se materializando o tempo inteiro. Passado, na medida que o comércio é uma representação de decisões já tomadas e do fluxo das mercadorias. Presente, porque esse fluxo determina o que pode ser feito, o consumo exercido, a produção a partir da utilização de insumos que são comercializados, e futuro, porque essas decisões produtivas, a capacidade de financiamento, quando a gente olha um balanço de pagamentos, por exemplo, de alguma forma refletem quais serão as possibilidades futuras da nação que comercializa. E aí, nesse sentido, por que eu gosto de fazer essa brincadeira com o tempo e dizer que é
passado, presente e futuro, porque não só representa as decisões já tomadas, mas vai construindo quais serão as possibilidades de tomada de decisão. Então, por exemplo, se a gente olha, né, com um olhar, em alguma medida, preocupado com a pauta de exportação do Brasil, associado com o resultado do balanço de pagamentos, que vai dizer se o dinheiro vai ficar ou, enfim, será convertido em lucro, que eventualmente pode ser remetido para o futuro, e ao mesmo tempo correlaciona essa análise com uma queda constante e presente, de investimentos produtivos e desinvestimentos, desindustrialização, a gente sabe que nessa estrutura de crescimento econômico, em que você vai ter as etapas, e você vai ter uma industrialização, e você vai ter um desenvolvimento tecnológico, essa nossa representação da economia internacional, ela não se apresenta. O que revela que, na verdade, a gente tende realmente focar na produção de commodities e de produtos de baixo valor agregado a partir dessas decisões de investimento que estão sendo feitas. Então, essa é a leitura, né, de quando eu faço essa brincadeira com o tempo da economia internacional. Mas, além disso, você tem o próprio processo produtivo na economia internacional indicando, novamente, quais são as possibilidades de produção futura e para onde aquele país está mirando seus esforços e está construindo a sua economia a partir dos objetivos que se traça. Então, a ideia de que, por exemplo, né, você vai ter uma escolha para produzir commodities, sem que necessariamente isso faça parte de uma coordenação, de um planejamento para além dessa venda, o que nos reflete a ideia de que é isso, a gente está comercializando e ponto final. Mas, quando a gente está nesse mundo que se desenha, em que você começa a vislumbrar as decisões, não só políticas, mas as decisões econômicas que ensejam políticas e políticas internacionais, o que a gente percebe é essa preocupação ou tentativa ou já concretude de escolhas econômicas para o interesse político, como, por exemplo, a segurança nacional. Então, o que eu falava no início da coluna, de que a guerra, na verdade, ela é uma representação de tensões que vão acontecendo, se a gente pega, por exemplo, uma tensão que aconteceu no âmbito da comercialização, né, e que tem como pano de fundo discussões no âmbito da OMC entre a Rússia e entre Moscou e Kiev, entre Rússia e Ucrânia, o que já se vislumbrava ali era uma tensão entre os dois países, da Ucrânia dizendo assim, aqui, olha só, está acontecendo o seguinte, eu estou sofrendo uma retaliação comercial porque a Rússia está dizendo que não pode passar por aqui por uma questão territorial, por uma questão de segurança. Só que ela está usando esse argumento e isso está prejudicando o meu comércio. Então, como que a gente resolve isso? Como que essa tensão é resolvida? A época foi uma tensão menos abrupta, como a gente está vendo agora, mas já era uma sinalização de que as decisões econômicas da Rússia estavam relacionadas ao objetivo de segurança nacional, de política de guerra, né, basicamente. E, ao mesmo tempo, quando a gente leva isso para as análises, quando a gente leva isso para o âmbito de como a gente vem percebendo a mudança do mundo, o que a gente vê é, de novo, essa ideia de um monte de analista falando, olha, políticas econômicas estão relacionadas a políticas, lato sensu, e estão relacionadas às escolhas dos países que podem, por exemplo, colocar ali na sua função objetiva segurança. E todo esse processo produtivo vai, portanto, estar relacionado a esse objetivo, e não necessariamente uma comercialização pura e simples, em que, no âmbito da OMC, no âmbito do mundo de décadas atrás, dizia que, olha, o comércio é, assim, o Éden a ser alcançado, o mundo é um lugar pacífico, o mundo é um lugar maravilhoso de se morar,
e a liberdade econômica ela é suficiente para que a gente possa, ao menos nesse âmbito das transações econômicas, ter um minuto de paz. E o que a gente vê na verdade, a mudança a partir dessas decisões. Em outras análises, algumas análises apresentam que não vai ter política econômica de guerra. A gente acabou de passar por uma pandemia que o que a gente viu é que essa extrema fragmentação do processo produtivo fez com que as pessoas entrassem nessa guerra contra o vírus de um modo muito desigual, muito heterogêneo. E que, de repente, essa ideia do comércio internacional como condição suficiente para a paz, né, digamos assim, ele não supre as necessidades quando a gente está numa posição, num momento específico, num momento de crise, num momento emblemático, como é uma pandemia, como é uma guerra. Então, pensar numa política econômica de guerra, pensar numa política que considere segurança e, através desses objetivos, estabelecer as decisões econômicas, talvez seja muito mais a cara da teoria econômica do século XXI vis-à-vis a teoria econômica do século XX, especialmente pós-Segunda Guerra, com a emergência ali da Escola de Chicago, de todos os pressupostos de liberdade. Então, de novo, acho super, super interessante, super importante a gente olhar essas análises, né, contemporâneas e que vão desenhando como, na verdade, a gente vem mudando a ideia de que não é o mundo que cabe na economia, mas é a economia que, de alguma forma, tem que caber no mundo. E que países tomam decisões, e que não necessariamente são decisões que vão efetivamente corroborar com os manuais econômicos, com os manuais microeconômicos e macroeconômicos, em que, reitero, né, a ideia da liberdade econômica, a ideia do comércio é quase que uma condição suficiente para a paz global. Não, na verdade, os países muito mais desenham suas estratégias de segurança e vão, a partir daí, estruturando internamente as suas decisões, as suas políticas econômicas, os seus processos produtivos, os seus processos de consumo e, portanto, a própria escolha dos indivíduos, né? A gente sabe, é só a gente pensar, por exemplo, nas escolhas de carreira. Elas, em grande medida, elas estão muito associadas à ideia de qual é o futuro, de qual é o processo produtivo, de qual é o produto que mais se vende. Então, eu sempre pergunto para meus alunos, vocês conhecem alguém que atualmente faz engenharia de petróleo? Muito provavelmente não, mas eu conheci, porque eu me formei ali na primeira metade da década de 2000 e era quando a gente tinha essa perspectiva de carreira. Então, as próprias decisões elas vão sendo moldadas a partir dos critérios, das políticas definidas e que, portanto, a economia ela vai responder a essas decisões e não as decisões responder à economia. Pessoal, eu confesso... eu indiquei, né, o livro... Indiquei, sim. Eu ia indicar o livro que eu indiquei na semana passada, que eu achei absolutamente incrível, mas como eu já fiz essa indicação, eu vou fazer uma indicação blockbuster, tá? Mas eu me diverti muito, achei super bacana, que é o Projeto Adam. Achei uma fofura de filme. E para quem é de São Paulo, a peça Sísifo, do Gregório do Vivier, eu vi assisti antes da pandemia aqui no Rio, é maravilhosa, então quem puder ir, assim, super recomendo, é uma peça incrível. Tá bom? É isso, uma ótima semana para vocês e até semana que vem. Beijo!